Canal Ciência Todo Dia, a verdade sobre os testes de QI. Porque eu tenho o maior QI do mundo, né? E verei com vocês. Resultado do meu teste de QI, mas eu não vou mostrar ele pra vocês, pelo menos não agora. E não é só porque eu quero usar o resultado pra criar atenção em um vídeo do YouTube, mas também porque seria irresponsável eu mostrar esse resultado sem ter certeza de que vocês entenderiam o que ele significa. Testes de QI entraram no imaginário popular do mundo moderno como uma medida quase absoluta de inteligência. Mas será que o teste de QI é isso mesmo? Testes de QI realmente medem inteligência? Eu tenho 3 perguntas pra você. Primeira pergunta: qual é o número que está faltando nessa sequência? Vamos lá. 4, 9, 16, 25, 36. Aqui tá faltando aí o 7 vezes 7, que é 49. É isso. 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5, 6 vezes 6, 7 vezes 7. 49, 42, 49. É isso aí. Depois o 8 vezes 8, que é 64. 4, 9, 16, 25, 36, x, 64. Pausa o vídeo e tenta responder nos comentários. Segunda pergunta: qual é a próxima letra dessa sequência? Pô, L, K, J, H, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L... Calma aí. Aumenta. Tá ao contrário, né? Tá ao contrário. Tá ao contrário, legal. L, K, J, H e depois... É o contrário. Terceira e última... A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Pergunta: Obrigado. sabendo que FP é igual a 9 e que HX é igual a 14, então quanto é DS? Leia... FP igual a 9, HX é igual a... HX é igual a 14. E depois? Terceira e última pergunta: sabendo que FP é igual a 9 e que HX é igual a 14, então quanto é DS? Pô, essa aqui me pegou. Leia Essa as aqui eu não sei responder não, viado. Sem ter que parar um tempinho pra pensar, não sei não. Questões e pense com calma. Essas são 3 perguntas de níveis diferentes e que são parte de testes de QI. QI, essa sigla que é tão famosa, significa quociente de inteligência. É um cálculo que busca medir em números a capacidade intelectual de uma pessoa. E ao contrário do que muita gente pensa hoje em dia, esse cálculo não existe só para encontrar pessoas acima da média, os famosos gênios. Na verdade, a ideia de quantificar a inteligência dos indivíduos nasceu justamente para identificar estudantes com uma capacidade intelectual relativamente baixa, com o objetivo de ajudar no aprendizado desses alunos. Essa é uma das ideias originais do teste de QI: adaptar o ensino para o nível intelectual dos alunos. Mas testes de QI também têm outro uso: é o estudo da qualidade de vida de populações como um todo. Peraí, como assim? É que quando a gente compara QI de diferentes regiões de um país, países diferentes, ou até mesmo de um mesmo país em diferentes momentos da sua história, é que é possível diagnosticar falhas na educação, na saúde e até na alimentação das pessoas. Um Olha aí. exemplo bem famoso é o de crianças nascidas nos Estados Unidos na segunda metade do século passado. Era muito comum o uso de chumbo como aditivo na gasolina, e o chumbo causa danos diretos ao sistema nervoso de seres humanos. Como resultado, crianças nascidas no auge do uso de chumbo na gasolina tinham um QI menor do que as que nasceram depois de chumbo na gasolina ser proibido. Muito Caralho! mais do que servir apenas para que pessoas com QI alto fiquem se gabando do resultado, esse tipo de teste é fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas que beneficiam diversas áreas da sociedade. Mas no nível individual, o teste de QI também é uma ferramenta que ajuda no diagnóstico de uma série de condições, que vão desde problemas da memória até neurodivergências. O fato é que os testes de QI, quando bem utilizados, têm uma série de aplicações importantes. Por outro lado, se eles forem mal utilizados ou interpretados, os testes de QI podem provocar consequências extremamente perigosas para a sociedade. Foi o que aconteceu em 1920, quando o estado americano da Virgínia autorizou que pessoas com QI baixo fossem esterilizadas, ou seja, passassem por Caralho! uma cirurgia forçada para não poderem mais ter filhos. Isso não só é um uso extremamente loucura! cruel e enviesado de teste de QI, como ele também nem faz sentido, porque nós não sabemos o quanto do QI é genético. Mas para descobrir A nossa Virgínia? Caralho, que nossa Virgínia, cara? A Virgínia é dos Estados Unidos, porra. o que nós sabemos sobre QI, nós precisamos entender a história desse tipo de testes. Ah, e só pra avisar, essas camisetas que eu uso nos vídeos estão na promoção de Black November. E é a melhor chance Toma, do ano Adi. pra vestir camisetas que vestem o cérebro. O desconto da promoção é progressivo. A compra de 2 camisetas, você ganha 20% de desconto. 3 camisetas, 25% de desconto. E 4 ou mais camisetas, 30% de desconto. Mas não demora, porque a promoção tem data pra acabar. É só clicar no link aqui da descrição ou no comentário fixado. E vem vestir luz junto comigo.
E agora Aí. de volta à história dos testes de QI. Os primeiros exemplos registrados de testes de inteligência têm quase 1.500 anos e vêm do outro lado do mundo. A dinastia Sui, na China, fazia avaliações de inteligência para selecionar o pessoal de serviço civil, ou seja, profissionais que iriam trabalhar na burocracia imperial chinesa, um trabalho que era considerado de muito prestígio naquela época. Talvez esse também seja o primeiro exemplo de concurso público na história. Já na era contemporânea, que é a era em que a gente vive hoje em dia, as primeiras tentativas de quantificar a inteligência das pessoas vieram da França, com o antropólogo e matemático Francis Galton. Mas ele usava métodos não muito convencionais, como a medição do O tamanho áudio tá cortando, ele cortou um pouquinho, Morrinho. Não sei se foi o vídeo ou se foi problema aqui do meu OBS. Mas pode ser um pouquinho de travado também da minha internet, perdão. da cabeça das pessoas, o que hoje em dia a gente sabe que não tem qualquer embasamento científico. Foi só em 1905 que surgiu um modelo de avaliação com critérios, digamos, minimamente razoáveis. Foi um método desenvolvido por Alfred Binet e Theodore Simon. Eles elaboraram uma série de perguntas feitas para meninas e meninos de diferentes idades, e então eles observavam as respostas. Se uma criança acertasse uma questão que a maioria das crianças da mesma idade também acertasse, então eles consideravam que ela tinha uma idade mental adequada à idade cronológica. Já se ela errasse muitas questões que crianças da mesma idade acertassem, era um sinal de que ela tinha algum tipo de atraso intelectual, e por isso deveria participar de um programa especial de aprendizagem. Eu era o cara que acertava o que a galera da minha idade não acertava. Tipo assim, eu era muito à frente do tempo, entendeu? Extremamente inteligente. Então aí é outro ponto aí, outra ponderação. E com base nisso, o alemão Wilhelm Stern criou o conceito de Intelligence Quotient. Gente, eu realmente não sei falar alemão. Me perdoe por Intelligence isso. Quotient. Que deu origem ao primeiro cálculo do quociente de inteligência. Ele funcionava assim: se uma criança de 10 anos de idade tivesse uma idade mental de 9 anos, o QI dela seria de 9 dividido por 10, ou seja, 0,9. E aí o americano Lewis Terman propôs Aí fudeu a minha rapaziada aqui. Acho que tem a idade mental de uma criança de 13, né? A gente aqui dessa live, do chat, no meu grupo de amigos. Todo mundo com 30 anos com a idade mental de 13, 12. Tá ligado? Aí fudeu demais. multiplicar esse número por 100 para acabar com a parte decimal. Ou seja, aquela mesma criança teria um QI de 90. Com o tempo, novos tipos de testes e novas fórmulas de cálculo foram sendo desenvolvidos. Até que nos anos 1950 foram criados os modelos de teste que são usados até hoje, com algumas modificações. E eu estou falando do método criado pelo americano David Wechsler, que desenvolveu cálculos separados para crianças, o WISC, e também para adultos, que é o WISE. Alguns tipos de habilidades diferentes são avaliadas nesse teste. A solução de problemas usando a lógica avalia as habilidades matemáticas. A visualização de formas e figuras geométricas avalia a habilidade espacial. Ao interpretar textos ou completar frases, é a habilidade linguística que é avaliada. E tem ainda a memória, que é avaliada relembrando imagens e sons apresentados por quem estiver aplicando o teste, que inclusive não pode ser qualquer pessoa. Aqui no Brasil, quem aplica os testes são sempre profissionais de psicologia. As provas costumam ser aplicadas nos consultórios deles ou em salas de aula, sempre com um tempo pré-determinado. Ou seja, existe uma série de regras que precisam ser observadas. É por isso que aqueles testes que você encontra na internet não são capazes de informar com precisão qual que é o seu QI. Não são, viu? E ao fim do teste, o avaliador atribui uma nota para o desempenho do aluno, que é comparada à média das outras pessoas. Ou seja, a medida de inteligência é sempre relativa. É diferente, por exemplo, da medição de uma distância, que é objetiva. Um objeto que tem 1 metro vai ter sempre 1 metro, independente do tamanho dos outros objetos ao redor dele. Já a inteligência não pode ser quantificada dessa mesma maneira. Ela precisa ser comparada para poder existir. Ok, e como exatamente essa comparação é feita? Bom, a nota média nos testes de QI é sempre 100. Então uma pessoa que tem um nível de inteligência de acordo com a média da população vai ter um QI de 100. Quem tem um nível abaixo da média tem um QI abaixo de 100. E quem tem um nível acima da média tem um QI acima de 100. E aqui é importante lembrar... Eu devo ter uns 150 pelos meus cálculos aqui. 150, 170. Existe o chamado desvio padrão, que funciona como uma espécie de margem de erro. O que isso quer dizer é que um QI um pouco abaixo ou um pouco acima de 100 também é visto como um QI médio. De maneira geral, os especialistas consideram que pessoas com QI menor que 70 têm uma deficiência intelectual. Por outro lado, quem tem o QI a Esse é o chat. partir de 130 é considerado superdotado. Eu, superdotado. Inclusive, eu falei no início do vídeo que eu mesmo fiz um teste desses, né? Foi um
teste de inteligência do tipo geral não verbal. Eu tirei 128, o que me coloca entre os 3% mais altos. E Caralho, tá quase chegando em mim. isso surpreendentemente explica muita coisa do meu passado. Tá rindo por quê? Tá na minha mira agora. Aliás, dá pra encontrar na internet o suposto QI altíssimo de uma série de pessoas famosas. Físicos como Albert Einstein e Isaac Newton, empresários como Bill Gates e o Steve Jobs, e até de gente que viveu há mais de 2000 anos como a Cleópatra. O que sugere que nem tudo que a internet fala sobre QI seja exatamente verdade. Mas é aqui que a gente chega num ponto crucial do vídeo. Dá pra dizer que QI mede inteligência? A resposta é que nós não sabemos. E por vários motivos. Primeiro, não existe uma definição geral do que é inteligência dentro da psicologia. Então não temos parâmetros científicos pra falar o que é e o que não é uma medida de inteligência. Pô, porque, tipo assim, sabe qual é o ponto? Você pode ser inteligente pra diversas coisas diferentes, tá ligado? Tem pessoas que não vão se dar bem no teste de lógica, mas, pô, em outro determinado setor de prática, eles vão ser extremamente inteligentes, tá ligado? Por exemplo, tu pode pegar um cara que é... Cara, vou dar um exemplo tosco, beleza? Pô, um cara que é um físico, um cientista, inteligentíssimo. Bota esse maluco pra praticar um esporte, ele vai parecer um animal, pô, de tão burro que ele é. Ele não sabe praticar em coletivo um esporte, tá ligado? Não tem inteligência coletiva. Aí você fala assim, cara, esse cara é um imbecil dentro de campo, dentro de quadra, dentro da puta que pariu, mas é um cientista. E aí, como é que faz? Tá ligado? Como é que faz? E a pessoa que, pô, às vezes, pô, não parece ser tão inteligente, mas dentro de uma outra modalidade, de uma outra prática, de uma outra vertente, é inteligentíssima, tá ligado? Exemplo merda? Não, é exemplo sério, pô. Você pode pegar um cara que é inteligentíssimo do seu cotidiano e botar pra jogar um futebol e vai ser um imbecil. E aí, como é que faz? Não tô falando imbecil tecnicamente, não. Imbecil de inteligência coletiva perante o jogo, tá ligado? Ele vai tomar decisões imbecis, tá ligado? Como é que faz? Tá ligado? É isso. Então tem pessoa... Eu dei um exemplo do futebol porque tá mais próximo do nosso cotidiano aqui. Mas tem outras N atividades que podem definir inteligência pra pessoas de diferentes tipos de inteligência, tá ligado? Pessoas que vão ser inteligentes pra uma coisa e outras pra outra. Acabou. O QI é uma tentativa de encontrar algo que pode quantificar a inteligência, mas o que um teste de QI realmente significa ainda é debatido. Alguns grupos defendem que inteligência é uma única coisa e depende de um único... Tipo assim, exemplo. Pô, será que o Messi é inteligentíssimo num teste de lógica? Às vezes não. Mas dentro de campo o cara é um gênio, tá ligado? Como é que faz? Ele deixa de ser inteligente? Não, o cara é um gênio. O Messi é um gênio, tá ligado? Mas é um gênio em determinada função da vida dele, pô. Mas ele é um gênio, tá ligado? É isso. O fator G, e que o QI é uma forma de medir esse fator de inteligência. Já outros grupos defendem que o QI mede apenas alguns aspectos da inteligência, mas não todos. E existem também críticos do próprio conceito de QI como uma medida de inteligência. Talvez o QI seja simplesmente uma medida útil para uso acadêmico e psicométrico, mas não seja um fator muito definitivo na vida de indivíduos. Nenhuma dessas formas de interpretar QI está necessariamente certa ou errada. Até onde sabemos, não existe um corpo de evidência científica capaz de validar exatamente o que é. Será que você é genial que só você não descobriu ainda? Pode ser, pô. Às vezes você que tá no chat é o melhor do mundo de uma modalidade que ainda não foi inventada. Já percebeu isso? Você pode ser melhor do mundo de um jogo que não existe ainda. E tu não sabe, tá ligado? Mas tu vai ser um dia. Pô, por exemplo, o Shape Arts, tá ligado? O Shape aí que vocês conhecem aqui da live. O maluco não conseguiu terminar o ensino médio. Pô, porque ele repetia tudo quanto é prova, tudo quanto é ano. O maluco era muito burro no colégio. Mas você vai parar pra falar com ele hoje, o cara é inteligente, pô, tá ligado? Pô, o Shape, ele resolveu um problema pra mim essa semana em minutos, tá ligado? Que, pô, uma equipe não conseguiu resolver em semanas e resolver em minutos o problema pra mim, tá ligado? O maluco é pica no que ele faz, pô, tá ligado? No que ele faz, no que ele se propõe a fazer, ele é muito bom, pô. Ele é muito inteligente, tá ligado? Só que pra outras coisas, talvez ele não seja inteligente, pô. E faz parte, pô, entendeu? É o QI, nem se ele é mesmo uma medida de inteligência. Mas isso não quer dizer que nós não podemos apontar coisas que ele mede. Por exemplo, existe uma correlação entre o QI e a facilidade em matemática e linguagem. Por exemplo, o maluco, ele aprendeu tudo o que ele fez, porra, sem de fato ter um estudo, como é que eu posso dizer? Acadêmico sobre isso, tá ligado? Bizarro, pô, ele é muito bom. Que podem ser vistos como uma expressão de inteligência. Por outro lado, QI não parece estar correlacionado com a capacidade de memorização ou reflexos rápidos, que também são aspectos que poderiam ser atribuídos à inteligência. E além disso, pessoas com QI alto parecem ter um cérebro ligeiramente maior do que pessoas com QI mais baixo. Mas o Será que a pessoa que tem um cabeção tem um QI alto, é isso? tamanho de um cérebro é uma péssima medida de inteligência. O cérebro do Einstein era 15% mais leve do que o cérebro de uma pessoa média. E eu acho que ninguém aqui diria que Einstein não era inteligente. E também existe algo interessante na relação entre QI e genética.
Filhos de pais com QI alto tendem a ter QI alto. Mas aqui nós precisamos ter muito cuidado ao interpretar os dados. Então nosso filho tá tranquilão, Elaine. Pô, você é inteligente, eu sou um gênio, nosso filho vai ser foda pra caralho, pô. Porque quando uma criança chega na idade em que já é possível aplicar um teste de QI... O Gal é burro? Deve ser sim, fica tranquilo. O Gaules não é inteligentíssimo, não. Inteligente é você, relaxa. Pô, deve ser sim. Não é inteligentíssimo, não, Gaules. Fica tranquilo. Ele chegou onde ele chegou porque ele é burro, sim. Relaxa. Fatores ambientais como nutrição e educação já entraram em jogo. Então é bem difícil pensar em um experimento ético para determinar o quanto do QI é realmente herdado da genética dos pais e o quanto é simplesmente uma consequência de como os pais educam os seus filhos. Então, se não sabemos o que o QI é exatamente, para que ele serve? Para muita coisa. Existem vários aspectos da vida em sociedade que têm alguma correlação com QI. Primeiro, vale notar que o resultado do teste de QI é consistente durante toda a sua vida. Ou seja, o QI mede a mesma coisa durante toda a vida adulta de um indivíduo. E essa característica é essencial para o teste de QI ser uma ferramenta útil. A segunda coisa que torna o QI uma ferramenta útil é que diferentes valores no teste de QI estão relacionados com diferentes comportamentos e até condições de saúde. Por exemplo, pessoas com QI alto são mais propensas ao alcoolismo. E aqui é importante Caralho, informação? reforçar. Não é correto afirmar que ter um QI alto causa alcoolismo. As ligações entre QI e comportamento são correlações estatísticas. Pra dar uma relaxada, será? Muita pressão sobre os pensamentos? E não uma relação de causa e efeito. Até porque eu não tenho problemas com álcool. Meu vício são essas orelhas de gato, ou seja lá qual que é o nome disso na terra onde você mora. Pipoca, né? Pipoca, né? Pipoca é o nome, né? Pipoca. Isso é muito bom. E além disso, vários outros transtornos como autismo, deficiências cognitivas e déficit de atenção são mais comuns em pessoas com QIs dentro de faixas de risco, por assim dizer. Tanto é que o QI pode ser usado como parte do diagnóstico dessas condições. Mas mais interessante e útil do que o lado comportamental do QI é o lado da saúde. Ao invés de perguntar o que o QI alto prevê, é mais interessante perguntar quais fatores ambientais afetam o QI. E aqui eu vou me aprofundar em uma história que eu só pincelei nesse vídeo, que mostra o poder do QI não como uma medida de Pessoas com QI alto são mais propensas a vícios. Entendi. inteligência, e sim como uma medida de Vícios no geral. Né? saúde da população. Em 1923, os Estados Unidos passaram a adicionar tetrietilchumbo na gasolina, um químico que tem chumbo e aumenta a vida útil de motores. Na época, não se sabia que essa substância era tóxica, e com ela sendo queimada por carros, as concentrações de chumbo no ar das cidades aumentaram durante as próximas décadas, chegando em um ápice entre as décadas de 60 e 70. E nessa mesma época, descobriram que não era legal respirar chumbo, e o uso da substância foi diminuindo até ser completamente proibida em 1996. E desde então, a quantidade de chumbo no ar das cidades é bem menor. O curioso é que vários estudos encontraram correlações suspeitas entre a quantidade... Você é viciado em quê? Pô, cara, eu tenho vícios que mudam ao longo do tempo, tá ligado? Geralmente, quando eu foco em alguma coisa, eu fico viciado nessa coisa, tá ligado? Pô, tô falando sério, assim, não sei se alguém do chat também é assim. Mas, por exemplo, quando eu encontro alguma coisa que eu gosto no momento, momentânea, eu fico viciado nela, depois eu paro de fazer e largo, tá ligado? Então, tipo assim, eu fico viciado, aí paro. Aí vicio em outra coisa, paro. Vicio em outra coisa e paro. Vicio em outra coisa e paro. Mas, tipo assim, meus vícios são mutativos, eu posso dizer assim, tá ligado? É isso, tipo assim, por exemplo, eu encontro alguma coisa que eu gostei, eu me vicio a ponto de querer melhorar em tudo que eu faço naquilo ali. Aí, uma hora que eu enjoo e falo assim, valeu, galera. Um abraço, vou pra outra parada, tá ligado? É isso. quantidade de chumbo no ar e notas mais baixas em testes de QI. Crianças É mais normal que quem tem TDAH? Eu não sei qual é o diagnóstico disso, não. Oficial, eu tô falando numa boa, não tô sacaneando dessa vez, não. Mas eu sou bem assim, mano. Eu me vicio em coisas diferentes ao longo do tempo, tá ligado? É isso. que crescem em regiões com quantidades significativas de chumbo no ar tinham até 10 pontos a menos de QI do que outras crianças. E aqui E tem um vício que é contínuo também, né? Que é o vício em live. Eu sou viciado em fazer live. Isso aí ninguém pode falar que não, tá ligado? Viciado em trabalhar. Puta que pariu. Esse é meu vício maior. Viciado em estar aqui com vocês todas as noites. Tem que respeitar. Correto. que as notas de QI estão servindo não como um teste de inteligência, mas como um marcador de saúde coletiva e talvez até de criminalidade, porque as mesmas concentrações de chumbo parecem relacionadas com a frequência de crimes violentos. Outro aspecto histórico é que o QI relativo da população mundial parece ter aumentado durante o século XX, e isso talvez tenha sido causado pelo aumento do acesso à nutrição adequada e cuidados médicos em boa parte do mundo. Então, em média, alguém vivo em 2024 tem
tem um QI mais alto do que alguém que viveu em 1924. Se você acha que QI é inteligência, o mundo está ficando mais inteligente. A moral da história é que o seu QI individual é muito menos interessante do que a evolução de testes de QI de populações durante períodos de tempo. E falando nisso... Olha aí. Então, se pau, eu sou mais inteligente que o Einstein, pô. Segundo essa lógica, tá ligado? Quer saber se você é um gênio? Vamos ver se vocês acertaram as perguntas do começo do vídeo. Na primeira questão, o objetivo era descobrir qual número está faltando nessa Essa é mole, desculpa. sequência. A sacada aqui é perceber que esses números podem ser escritos dessa outra forma. Eles são todos quadrados perfeitos. Então, pela lógica, o nosso número secreto é 7 ao quadrado. Ou seja, a resposta certa é 49. A segunda questão já é um pouco mais desafiadora. E aí, qual que é a próxima letra da sequência? Toma. L, K, J, H... Errou? Eu acertei, pô. Eu vou dar uma dica. Dá uma olhada no teclado do computador. Ou se você Caralho, papo reto. Estamos falando do G. estiver no celular, escreve alguma coisa aqui nos comentários do vídeo pro teclado aparecer na sua tela. E clique em enviar, por favor. Talvez aqui vocês já tenham percebido. L, K, J e H são a sequência de letras da direita para a esquerda que aparecem na segunda linha de teclas. Por isso, a próxima letra da sequência é a letra G. E por fim, o terceiro desafio. Se FP é igual a 9 e HX é igual a 14, então quanto é DS? E a dica aqui é justamente a falta de dicas. Afinal, se a gente não tem um desenho, uma imagem, qualquer outra informação a não ser as letras, é porque a resposta talvez deva ter a ver com o próprio alfabeto. E se você seguir a ordem alfabética, vai perceber que o F e o P estão, digamos, a 9 letras de distância uma da outra. Já o H e o X estão a 14 letras. Por isso, DS nada mais é do que a distância entre o D e o S. Ou seja, a resposta é 14. Se você acertou as 3... Essa eu não sabia, não. Essa aqui... R0 Sato Eu ia ficar mandou devendo. R$5. Boa noite, Alan. Do nada estamos vendo um vídeo já do ex-BBB Daniel falando de ti e voltando no assunto anterior. Se para jogar futebol precisasse inteligência, a gente não ia ser o país do futebol. Claro que não, pô. Às vezes sim. Perguntas, meus parabéns! Sabe qual é o seu QI? Eu também não. Porque como eu falei nesse vídeo, não dá de fazer teste de QI respondendo pergunta na internet. Mas é claro que esse é um indício de que você pode sim ter uma inteligência acima da média. Mas se você acertou poucas, ou até se não acertou nenhuma, também não tem problema. Primeiro porque essas são só algumas perguntas, e de um tipo específico de teste. Em um teste não verbal, por exemplo, você pode ter um desempenho melhor. E segundo porque o QI talvez nem seja uma boa medida de inteligência. A exata natureza da inteligência é um mistério da psicologia e Eu também não confio muito em quem não. Eu confio na minha avaliação. O que eu acho que é inteligente, eu falo, é inteligente, tá ligado? Meio que é a lei do Alan, entendeu? merece o seu próprio vídeo. Inclusive, bota um emoji de cérebro nos comentários se vocês querem um vídeo sobre o que é inteligência. Portanto, respondendo de uma vez por todas, os testes de QI realmente funcionam? A resposta é que depende. Sim, um teste aplicado corretamente pode ajudar a mensurar a capacidade intelectual de um indivíduo, inclusive direcionando o ensino mais adequado e voltado para as necessidades dessa pessoa. E no aspecto macro, os testes de QI podem ajudar na condução de políticas públicas de saúde e educação. Por outro lado, esse tipo de teste jamais deve ser usado como o único critério para avaliar a capacidade do ser humano. Para descobrir se uma pessoa é inteligente, é preciso levar em consideração uma série de informações pessoais, analisar o contexto cultural, econômico, social e familiar, entre outros fatores que ajudam a gente a compreender a história de uma pessoa no ambiente e na época em que ela vive. E se ela bota feijão em cima ou embaixo do arroz? Todo mundo sabe que embaixo tá errado. No fim das contas, o QI pode ser importante, mas ele é só um número. Seres humanos são extremamente complexos e fascinantes. Pra você ter noção, o psicólogo João Carvalhães recomendou a não escalação do Pelé e do Garrincha na Copa de 58 porque eles eram muito burros para esses testes. Às vezes esse psicólogo é burro pra caralho também, entendeu? E é impossível resumir a grandeza da nossa mente em apenas um número. Muito obrigado e até a próxima. Aí, eu gosto dos vídeos do Ciência Todo Dia, beleza? Eu gosto. Vou comentar aqui. Sou inteligentíssimo. Galera, boa noite. Comentei. Aqui. Feijão é por baixo, ponto final. Aí você já consegue fazer a seleção natural, né? O cara que bota feijão é por baixo é seleção natural nele. Charles Darwin